amigos e amigas do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina, que tem nesse trimestre o tema de alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica, e nós estamos agora avançando para a 10ª lição, que tem como título Para quem o fim tem chegado. E você que é amigo e amiga que está conosco já todo o trimestre, sabe que nós estamos avançando no estudo, já estamos quase terminando o trimestre e eu quero perguntar a você, você já adquiriu a próxima lição do próximo trimestre? Nós temos aqui em nossas mãos a próxima lição que iremos estudar no trimestre seguinte, que será essa lição sobre Êxodo, o livro de Êxodo. Iremos aprender muito sobre essa lição, já estou empolgado, animado para estudar esse tema incrível. E algumas perguntas começam a surgir em nossa mente. Qual era o faraó do Êxodo? Vamos estudar isso aqui nessa lição. Iremos também trabalhar por que Moisés disse que não conseguiria ir até lá, porque não conseguia falar. Será que era um problema de gagueira realmente, como alguns dizem que Moisés tinha? Ou será que ele tinha esquecido a língua dos egípcios? Vamos estudar isso e muito mais, trazendo abordagens históricas, iremos trazer suplementos geográficos, teológicos e você vai aprender muito. Então, não deixe de adquirir a sua lição. Se você ainda não fez o seu pedido da lição avulsa, vá até no site da CPB, casapublicadorabrasileira.com.br, ou vá também na editora Luz do Mundo, ali você vai encontrar também essa lição, que eu acredito que ainda existam alguns poucos exemplares ali, tá bom? Corra lá, peça a sua, www.luzdomundo.com.br, vou deixar aqui abaixo o link na descrição para que você possa pedir a sua lição. E agora, antes de avançarmos para o estudo da lição, eu quero deixar aqui alguns abraços para pessoas muito especiais que nos assistem, que acompanham a lição toda semana. E eu encontrei com essas pessoas durante essa semana. Gostaria de mandar um abraço para o irmão Geraldo, ou Geraldinho, irmão lá da igreja de Vilela, da cidade de Barbacena, que acompanha conosco o canal. Aqui já há algum tempo, nós estivemos juntos aí numa feira de saúde, foi uma alegria poder conhecê-lo. Um abraço, irmão Geraldo, que Deus abençoe você, a sua família, a sua igreja. Também quero mandar um abraço aqui para o irmão Lolo. O irmão Lolo é um amigo de longas datas, de quando eu comportava ele ali da cidade de Patrocínio de Caratinga, e uma alegria poder mandar esse abraço para ele. Ele foi muito significativo para nós enquanto comportávamos, ficamos em sua casa, na sua igreja. E queria mandar um abraço também para os irmãos ali da Volta Grande, que moram nas regiões, é uma região rural, ali da cidade de Patrocínio de Caratinga, tá bom? Um abraço para vocês e que Deus abençoe. Então, tendo dado aqui os abraços, nós vamos para a lição da Escola Sabatina, que tem como título Para quem o fim tem chegado. E nós queremos fazer esse estudo e pensar aqui alguns elementos e entender qual é o enfoque dessa lição para nós, para a nossa vida. O que o autor quis trazer de especial. Lembre-se que sempre que tivermos coragem de perguntar, a Bíblia vai ter coragem de responder, né? Essa é uma frase emblemática. Então, olhem só, nós iremos agora trabalhar esse assunto de forma organizada, de forma sistemática, de forma ordenada, por isso eu convido você a olhar para a sua tela. Nós temos aí agora na sua tela um mapa mental. Para quem o fim tem chegado? Da onde foi tirado esse título? Nós iremos ver aqui hoje. E qual é o objetivo da lição dessa semana? Então, o objetivo da lição dessa semana é a lição abordará o juízo de Deus e as suas consequências. E para tal coisa, o autor da lição ele vai se utilizar dos eventos do Antigo Testamento como pano de fundo para identificar os acontecimentos que irão acontecer no tempo do fim, apresentando públicos que sofrerão o juízo de Deus, ou melhor, sofreram o juízo de Deus no passado, e esses juízos de Deus estão relatados também no tempo do fim. Agora, essas histórias bíblicas, elas servem de pano de fundo para entendermos então e compreendermos mais plenamente o que vai acontecer no tempo do fim. E qual é o pano de fundo que o autor vai utilizar-se? É o público-alvo da volta de Jesus. Como irão se comportar aqueles que estarão aqui nessa terra quando Jesus voltar? Aqueles que não se prepararam, aqueles que não deram ouvidos à palavra de Deus, que foram indiferentes, que foram omissos, ociosos. Qual será o fim dele? Como será a reação deles? Também, o público-alvo apresentado pelo autor é aqueles que viveram antes do dilúvio, os antediluvianos que viveram ali por ocasião da época de Noé, e o público-alvo de Sodoma e Gomorra. Esses serão os assuntos abordados pela lição dessa semana, e nós veremos que
como esse povo aqui reagiu nas histórias bíblicas, nós veremos também que o Apocalipse fala que esse público-alvo da volta de Jesus regirá de forma semelhante. Então, se nós queremos entender o futuro, precisamos olhar para o passado e compreenderemos mais perfeitamente o que a profecia diz para nós, porque a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós precisamos desejar com avidez compreender plenamente esses assuntos, porque isso não é coisa vã, antes é a vossa vida. E nós precisamos entender que a verdadeira educação consiste em compreender plenamente quem é Jesus e qual é o seu plano para nós. Então eu e você precisamos dedicar nesses assuntos proféticos. E eu confesso para vocês, a lição realmente está bem difícil e precisamos aqui traçar um fio de ouro condutor que conduza um assunto da lição com o outro e entendermos então qual é o propósito do autor, abordarmos esse assunto e os tópicos de forma assim que consigamos entender o real objetivo da lição e extrairmos as lições práticas para nós. Então vamos aqui fazer a introdução, depois estudaremos os temas centrais e aí sim nós vamos depois para a prática ou a aplicação prática. Vamos ver na introdução aqui um ponto. A lição, no verso para memorizar, que estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritos como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então esse texto fala da perseverança, ele fala que nós precisamos aprender com o erro dos outros, não é mesmo? E ele fala também que o fim tem chegado. Agora, para quem o fim tem chegado? Se você é a pessoa que vive na luz do reino de Deus e pratica os ensinos do Senhor, você sabe que essa terra aqui e as tribulações, a angústia que nós passamos aqui é apenas um vestibular, é apenas uma prova que vai nos tornar aptos para morar no reino dos céus por toda a eternidade. Então o fim só chega para aqueles que não são fiéis a Deus, para aqueles que não buscam a fazer a vontade do Senhor, aqueles que são indiferentes, aqueles que tratam as coisas espirituais de forma indiferente. Por isso, para quem o fim tem chegado? É a primeira pergunta que temos aqui na lição. Então este é o texto que nós lemos, para quem os fins dos séculos têm chegado, e nós precisamos identificar essa palavra fim ou fins, que é a palavra telos do grego, e ela tem um significado, a definição, um fim, um propósito, uma meta, a conclusão, uma realização, um fim, um evento ou questão, o principal fim, objetivo, propósito, um imposto. Então essas coisas que sobrevieram às pessoas do passado, aos personagens bíblicos das histórias que estão relatadas no Antigo Testamento, elas servem como exemplo e foram escritos para nossa advertência, para nosso crescimento, que o fim, ou seja, o propósito final, o objetivo dos séculos tem chegado. Deus quer colocar um ponto final na história desse mundo para nos dar um mundo novo, restaurado, regenerado e quer nos dar um corpo transformado. E para isso ele precisa resolver algumas questões e que o pecado causou aqui para esse mundo, para nós, não é mesmo? E aí outra pergunta que fica é que a lição aqui no primeiro parágrafo da parte de sábado, da introdução, disse assim: a Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus que aponta para eventos futuros e que contém chaves para a compreensão da verdade presente. Verdade presente? O que significa esse termo, verdade presente? Precisamos então identificar o que é essa verdade presente. E esta palavra ou essa frase foi extraída de 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, que diz: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Então, o que seria a verdade presente que foi relatada por Pedro? Para cada época existe uma verdade diferente e atual. E existem exemplos que mostram isso. Verdades presentes para cada época. Como, por exemplo, qual foi a verdade presente para a época de Noé? Ora, Noé deveria construir uma arca, pregar para as pessoas de um dilúvio que destruiria todo o planeta, iria entrar nessa arca e salvar ele, a sua família e aqueles que aceitassem a pregação. A verdade presente nos dias de Abraão era sair da terra de Ur, que era uma terra de paganismo, e deveriam ir por uma terra que era a terra de Canaã, a terra que Deus iria mostrar, e essa terra iria estabelecer uma nova descendência daqueles que servem a Deus. Na época de Moisés, a verdade presente era
Moisés, você deve liderar o êxodo, sair do Egito e voltar a Canaã, porque o meu propósito eu quero que seja feito com o povo nessa localidade. Qual era a verdade presente nos dias de Jeremias? Era se entregue à Babilônia. Nos dias de Esdras e Neemias, a verdade presente era retornar a Jerusalém e reconstruir a cidade, o templo, o governo daquela nação. A verdade presente na igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, era pregar que Jesus é o Messias prometido. E nós temos a época do período da Reforma. A verdade presente era a salvação pela fé nos méritos de Jesus, a justificação pela fé. Na época, um pouco após a Reforma Protestante, nós temos o grande reformador John Wesley, aquele que foi o fundador do movimento metodista, e a verdade presente para os seus dias era a santificação do crente. No movimento millerita, em 1844, com Guilherme Miller, a verdade presente era a volta de Jesus, assim acreditavam que deveriam restaurar as verdades que tinham sido esquecidas, porque Jesus iria voltar em 1844 de acordo com seus estudos. E no movimento adventista, logo após, restaurava a verdade do sábado em conexão com o santuário celestial. E hoje, qual a verdade presente para os nossos dias? Então nós temos aqui o livro Primeiros Escritos, que vai trazer um texto muito significativo que diz: há uma verdade preciosa contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente para se demorar em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e a santificar a alma. Satanás tirará disso toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Então, Ellen White, ela está dizendo aqui no livro Primeiros Escritos, página 63, no parágrafo 1, que existem alguns assuntos que são mais importantes para serem pregados no tempo do fim do que outros. E ela diz que há um perigo que nós, mensageiros, pregadores, nos afastemos dos pontos mais importantes, mais elementares da Bíblia para nos preocupar com aquilo que os outros querem ouvir. E ela diz que no tempo do fim precisamos pregar a mensagem presente, precisamos demorar em assuntos que santificam a alma do rebanho e não assuntos que não santifiquem. Satanás ele vai tirar proveito disso, das pessoas que querem pregar aí sobre temas atuais, não é mesmo? Temas modernos, que enchem a igreja, que fazem as pessoas sentir aquela experiência, em vez de se preocupar com o verdadeiro elemento que é a palavra de Deus e o assim diz o Senhor. E ela vai continuar dizendo que existem alguns pontos elementares. E quais seriam esses pontos elementares? Assuntos como o santuário, em conexão com as 2.300 tardes manhãs ou 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado do movimento adventista e mostrar qual é o nosso presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses tenho frequentemente visto, são os principais assuntos sobre os quais os mensageiros se devem demorar. Então, olha só, para que a fé do povo vacilante seja fortalecida, para que tenhamos um glorioso futuro e para que nós sejamos fortemente lembrados de nossa identidade, do como a igreja ela começou e quais são os princípios elementares a serem estudados. Ela diz que assuntos do santuário, 2.300 tardes de manhã, os mandamentos de Deus, a fé em Jesus, são assuntos apropriados para o tempo do fim. E ela vai enumerar as 2.300 tardes de manhãs, as 3 mensagens angélicas, o ministério do santuário celestial, o sábado, o estado dos mortos, a justificação, e podemos ver em seus livros também uma advertência, um conselho para que nós possamos cuidar da reforma de saúde. Essas seriam as verdades presentes para o tempo do fim. Então, em vez de preocuparmos muito com algumas questões que são muitas vezes pregadas já por outros povos, nós, como povo da verdade presente, precisamos pregar essas verdades presentes em que Deus deu para o povo remanescente e não deu a nenhum outro povo, tá certo? Então, tendo visto isso, nós vamos agora para os temas da semana, que são os dias da semana a parte de domingo, segunda, terça e quarta. E a parte de domingo tem como o título aqui, A Ira do Cordeiro. E aqui nós iremos aprender um pouco sobre a história de punição, prestação de contas, juízo. O pano de fundo é a volta de Jesus, mas também o pano de fundo é a história de Noé. Então, o que seria dizer a ira do Cordeiro? Quando nós falamos da ira do Cordeiro, precisamos ir até Apocalipse 6, verso 12 a 17, que é aqui exposto pela lição,
e pergunta qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolarem de repente ali na volta de Jesus. O texto diz: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então nós vemos aqui os ímpios, aqueles que não se prepararam, tiveram informações sobre Deus, mas não se prepararam para a volta de Jesus. Note que a lição e o texto, a lição fez uma clara explicação de que o texto apresenta que eles tinham informação, porque eles sabem que aquele que se assenta no trono é Deus e aqueles que está à direita daquele que se assenta no trono é o Cordeiro. Eles sabem quem é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por que eu não abandonei meu pecado? Porque eu não quis, fui indiferente, fiquei ocioso, preferi cuidar dos meus próprios prazeres, aos meus próprios interesses, e eu não me preparei para a vinda do Senhor. E agora eu sei que o juízo acontecerá e a minha condenação é certa. É assim que eles pensam na sua mente, não é verdade? E é o grande dia da ira deles. Ira deles quem? Veja que está no plural. Aquele que está sentado no trono, que é o ancião de dias, o Deus Pai, e aquele que está ao lado, que é o Cordeiro, que é Jesus. Você já tinha parado para pensar nisso, que na volta de Jesus, Deus Pai vem com Jesus? Podemos ver isso em alguns textos. Aqui fala dessa decisão consciente dos ímpios, tem informação, mas isso não gerou transformação na vida deles. E nós vemos que Jesus volta acompanhado do Pai em Mateus 26, verso 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então, Jesus, diante dos seus algozes, eles perguntam para ele se era o Filho de Deus, dizem que ele estava blasfemando, tentam encontrar Jesus em uma falha em suas palavras para o condenar. E nós vemos aqui que ele diz: olha, vocês estão dizendo, eu digo para vocês o seguinte: em breve vereis o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, assentado à direita do Todo-Poderoso Deus o Pai e vindo sobre as nuvens dos céus. Então nós vemos tanto no texto de Apocalipse 6, verso 16, como nós vemos em Mateus 26, 64, confirmação do próprio Jesus de que ele vem acompanhado com o Pai, com todos os anjos, como é apresentado em Mateus 24, verso 30 e 31, e Apocalipse capítulo 1, verso 7. Ainda não para por aí, Apocalipse 14, 19 diz assim: Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Aqui, Apocalipse 14 está fazendo referência à parábola também, que nós podemos ver, a parábola do trigo e do joio, onde irá reunir o trigo em seu celeiro e o joio irá ser recolhido e lançado para um local onde ele será queimado. Então há uma separação, há um juízo aqui. O texto mostra para nós claramente essa questão de prestação de contas. E a ira de Deus, a ira do Cordeiro, ela é apresentada aqui. Ou seja, é o momento de punição, é o dia da visitação, como a Bíblia fala em alguns textos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação dos séculos. O que seria a consumação dos séculos? É a volta de Jesus. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajudarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. É o momento da prestação de contas apresentado aqui. Então a ira do Cordeiro de Deus é o momento da prestação de contas, é onde eles serão punidos pelo mal que fizeram. E aí a lição traz para nós a pergunta 2, que lição aprendemos com a história de Noé? E então queremos ver com essa história de Noé. Precisamos ler Mateus 24, verso 36 ao 44, que diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca,
e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E quando nós vamos para o versículo 42, diz: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O que aprendemos desta história? Assim como nos dias de Noé, será os dias da vinda de Jesus. Nos dias de Noé, as pessoas foram pegas de surpresa, na verdade, foram avisadas, mas não se atentaram para a advertência. Foi um momento inesperado. Eles viviam indiferença, assim como eles viviam indiferença diante da mensagem de Noé, assim também será nos dias da volta de Jesus. Muitas pessoas serão pegas de surpresa, de forma inesperada, estarão indiferentes à mensagem que lhes foi proclamada e estarão despreparados, não por falta de informação, tiveram informação, mas essa informação não gerou transformação, não levou mudança. Eles tiveram recusa em crer em Deus e se apegar à crença, porque crer não é apenas crer, porque a palavra de Deus diz que Satanás também crê. Agora, o crer da Bíblia é vinculado à palavra do Antigo Testamento, como eu sempre digo aqui no canal, é a palavra emuná, que significa fidelidade. A crença, ela vem acompanhada de uma atitude, ela vem acompanhada de mudança nos hábitos. Ela demonstra, ou seja, o crente demonstra que crê pelas suas ações, pelas suas palavras, pelo seu jeito de viver, no seu testemunho. E o texto fala daqueles que são escarnecedores, que irão zombar daqueles que creem na volta de Jesus, como os homens zombavam de Noé ao construir a arca. Então, essa é a resposta mesmo. Na pergunta 1 eu coloquei: essas pessoas estão conscientes de sua condição, sabem que merece a punição e a condenação, tiveram muitas oportunidades, mas rejeitaram todas, não creram e não obedeceram. E na pergunta 2, que lições aprendemos com a história de Noé? A volta de Jesus será como nos dias de Noé, porque tinham informação, mas não se atentaram para o que foi dito, veio como surpresa ao seu tempo e não houve mais tempo para mudar a sua condição. Quando vamos agora para a parte de segunda-feira, nós temos aqui o evangelismo de Noé. Noé fez um evangelismo? Sim, ele proclamou, ele disse para as pessoas aquilo que Deus tinha dito para ele propagar para as pessoas. Então nós temos aqui alguns pontos. A primeira parte é que o primeiro parágrafo da lição de segunda-feira diz assim: muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo, por quê? De propósito, esquecem o que aconteceu no dilúvio. O mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio. Um número surpreendente de culturas conta a história de um dilúvio devastador dos antigos gregos aos maias. Apesar disso, a história de Noé hoje talvez seja um dos relatos bíblicos mais ridicularizados. E eu queria parar um ponto aqui, porque eu achei muito interessante isso que a lição trouxe, né? O mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio. Ou seja, uma mesma narrativa, uma mesma história que foi apresentada em narrativas em muitas culturas ao longo dos séculos. E como seria isso? Quando nós pegamos esses livros aqui, como o livro Escavando a Verdade do Dr. Rodrigo Silva, e nós vemos que nele apresenta alguns povos que têm uma cultura diferente das nossas, mas parecem conhecer a história do dilúvio e apresentá-la de uma forma bem semelhante, com algumas diferenças, mas que mostram que eles tinham realmente uma memória coletiva de um grande dilúvio. Então você precisa ler esse livro aqui a partir da página 62. E um outro livro também que eu uso para minhas pesquisas, que eu gosto muito, é esse, O Fator Melquisedeque, onde também o autor Don Richardson, que é um missionário antropólogo, ele explica isso, como em outras culturas as pessoas conhecem a mensagem bíblica de Deus, da criação, de Adão e Eva, do dilúvio de forma coletiva, mas com outras palavras, com outros nomes. E aí você pode depois adquirir esses livros ou procurar em PDF, você vai notar que coisa incrível. Eu gostaria de trazer com um pouco mais abordagem sobre isso aqui. O vídeo da nossa lição da Escola Sabatina não é aquele vídeo rápido, como você sabe. É um vídeo onde nós gastamos mais tempo, nós abordamos, abrangemos o assunto, trazemos argumentos para que você saiba da razão da sua fé. Nós trazemos aqui uma estruturação sistemática que você consiga entender o fluxo do raciocínio do autor da lição e trazemos também aqui complementos, não é mesmo? Suplemento geográfico, teológico. E olhem só como nós podemos ver essa memória coletiva entre outros povos. Existem os escritos mesopotâmicos, e esses escritos são alguns artefatos que foram encontrados ali na Mesopotâmia
E ali existe, nesses artefatos, esses escritos, histórias como a história de Ziusudra, a história de Utnapishtim e Atrahasis. Ou seja, esses nomes são outros nomes que fazem referência a Noé. Ou seja, esses nomes correspondem ao Noé bíblico. E Ziusudra, como disse o livro aqui do Rodrigo Silva, Escravo na Verdade, na página 68, diz assim: a mais antiga versão do dilúvio que conhecemos vem de um tablet bastante danificado que conta a história de um certo herói chamado Ziusudra. Infelizmente, mais de 80% desse texto encontra-se perdido, e como resultado, a maior parte da história é obscura e difícil de ser resgatada. Apenas umas poucas passagens podem ser lidas com certo grau de certeza, e pelo que sabemos, trata-se do relato de uma imensa inundação que há tempos abateu sobre o planeta Terra. Mas Ziusudra conseguiu sobreviver a ela, pois também ele fez um barco e ele salvou a sua família e alguns animais. É isso que é apresentado na história de Ziusudra. Olha só que importante história, como existe ali uma memória coletiva entre os povos, né, do passado, e como eles relataram isso em tabletes, em escritas daquela época, para também explicar que eles tinham conhecimento de uma história única que foi depois passada de pai para filho, e eles conseguiram preservar essa história da criação do mundo ou do dilúvio. Ainda dentro dos escritos mesopotâmicos, nós temos um outro relato, que é a história de Gilgamesh. Gilgamesh tinha um amigo chamado Utnapishtim, que é um nome aqui para a versão do Noé, no épico mesopotâmico, que ganhara a imortalidade, semelhante ao Noé bíblico. Ele conseguiu sobreviver às águas do dilúvio, ele havia sido previamente avisado pelo deus Ea, que é o Senhor das águas e Criador da humanidade, que uma imensa inundação se abateria sobre os homens. Assim, caso quisesse se salvar, Utnapishtim deveria construir uma embarcação de madeira e piche, capaz de carregar a semente da vida de cada espécie. Finalmente, o barco ficou pronto e Utnapishtim, munido de todos os seus tesouros, entrou a bordo com a sua família, seus artesãos e os animais que haviam recolhido. Então fechou a porta e aguardou. Finalmente, uma torrencial tempestade caiu sobre a terra durante 6 dias sem parar. O desastre foi tão intenso que até os deuses ficaram assustados e fugiram para os lugares mais altos do céu, que ficavam na montanha celeste de Anu. Eles se encolhiam como cães assustados. No 7º dia, após o início da tempestade, o barco encalhou no topo de um monte Nisir, no Kurdistão. Ali permaneceu por mais 6 dias. No 7º dia, Utnapishtim soltou uma pomba para ver se as águas haviam baixado, mas ela retornou, pois não havia encontrado lugar para pousar. Então, possivelmente dias depois, ele soltou um corvo que não retornou, pois havia encontrado terra firme. Percebam que os elementos que são apresentados nessa história do épico mesopotâmico, da história de Gilgamesh, ela é muito parecida com a história de Noé e o dilúvio. Então, isso podemos novamente confirmar o que a lição falou aqui, que há uma memória coletiva de um grande dilúvio. E isso entre vários, como a lição falou, povos, os antigos gregos, a Índia, aos maias, todos entendem esse assunto. Mas ainda temos uma terceira história, que é a história de Atrahasis. Atrahasis é avisado pelo deus Enki, outro nome para Deus, de que a terra seria destruída por causa do barulho que os homens faziam, não permitindo que os deuses ou o deus Enlil descansassem em paz. As pragas e a fome foram enviadas primeiro e finalmente derramou-se um grande dilúvio. Obediente às instruções de Enki, Atrahasis, que é outro nome para Noé, e sua família, e vários tipos de animais sobreviveram à inundação através de um barco que o próprio herói construiu. E você pode ver que eu extraí isso então do livro do Rodrigo Silva, Escavando a Verdade, aqui na página 70, página 69 e a página 68. Agora, você perceba então que existem outros povos e outras culturas, como por exemplo a Índia, o povo santal da Índia, como é apresentado no livro O Fator Melquisedeque, que também conheciam uma história bem semelhante. E aqui diz assim: há muito tempo atrás, segundo Colean, que era tipo um cacique daquela tribo, disse que Takur-Jiu, que era o nome para o Deus que nós conhecemos hoje, o Deus verdadeiro, criou o primeiro homem chamado Arã, um outro nome para Adão, e a primeira mulher, Aiô, outro nome para Eva, e colocou-os bem longe na região oeste da Índia, chamado Hiriri-Piriri, o outro nome para o Jardim do Éden. Ali, um ser chamado Lita, outro nome para Satanás,
tentou fazer cerveja de arroz e depois induziu-os a jogar parte da cerveja no solo como uma oferta a Satanás. Arã e Aiô se embriagaram com a cerveja e dormiram. Ao acordar, souberam que estavam nus e tiveram vergonha. Mais tarde, Aiô teve 7 filhos e 7 filhas de Arã, os quais se casaram e formaram 7 clãs. Os clãs migraram para uma região chamada Crojicamã, onde se tornaram corruptos. Takurjiu chamou a humanidade a voltar-se para ele. Quando o homem se recusou, Takurjiu escondeu um casal santo numa caverna no monte Arata, nome semelhante ao nome bíblico Ararat, destruindo a seguir o restante da humanidade através de um dilúvio. Tempos depois, os descendentes do casal santo se multiplicaram e migraram para uma planície de nome Suzan Bedá, campo de mostarda. Takurjiu os dividiu ali em muitos povos diferentes, uma referência à história de Babel, ou Torre de Babel, e a divisão ali dos povos com as línguas. Perceba que incrível essas histórias que existem. E elas são analisadas nesses livros que eu trouxe para vocês. Vocês podem depois ler com mais calma, mas também vocês podem ver essa história um pouco mais no canal Observatório 7, onde o idealizador deste canal, ele explica com mais detalhes esses relatos, e eu deixei aqui na descrição os 2 vídeos que ele fala sobre o dilúvio em outras culturas, e ele vai apresentar isso de forma mais detalhada. Nós não iremos nos atentarmos tanto aqui com mais detalhes por causa do tempo da lição, mas olha só, existem também outros povos que conhecem uma memória coletiva. Estudos antropológicos estão repletos de relatos sobre cerimônias religiosas ligadas a esse acontecimento, que podem ser vistas em tradições milenares na Índia, na China, no Egito e no México, é o que diz aqui o Dr. Rodrigo Silva no seu livro. Tribos africanas e índios, tanto americanos quanto andinos e brasileiros, também demonstravam conhecer o fato de que um dia o mundo esteve submerso sobre as águas, e isso antes de qualquer contato com missionários ou detentores da tradição bíblica. Por isso que o evangelismo de Noé foi muito importante, porque ele serviu como pano de fundo para todos os outros povos que viriam após ele. E aquele relato do dilúvio, de como as pessoas se portaram naqueles dias, sendo diferentes, ociosos e perderam a sua salvação, servem de exemplo para nós e para todos os povos, para todas as culturas. Deus se revela às várias culturas, vários povos de diferentes locais, de 1001 maneiras, vamos dizer assim, para deixar claro que todos nós precisaremos comparecer diante do tribunal de Deus e darmos conta daquilo que fizemos por meio do nosso corpo, dar contas a Deus daquilo que nós falamos, pensamos e agimos, tá certo? Depois você pode analisar um pouco mais essa questão. E a pergunta 3 fala: quais os paralelos que existem entre o dilúvio e a volta de Jesus? Então vamos analisar aqui essa questão, e o texto abordado aqui é Gênesis capítulo 6, do 1 ao 8, que diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, os filhos de Deus, aqueles que viviam de acordo com os planos de Deus, com os seus estatutos, juízos, viram as filhas dos homens, que eram os descendentes de Caim, que eram formosas, e tornaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, vou dar de tempo de graça para eles apenas mais 120 anos, e depois desses 120 anos eu virei e destruirei a terra com um dilúvio. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, aos quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor Deus de ter feito o homem na terra, e lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito o homem. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Então perceba que o texto traz muitos elementos importantes. Precisaríamos de um vídeo exclusivo para tratar desses textos aqui, por vários elementos, como gigantes, arrependimento de Deus, mas esse não é o foco do vídeo. Então nós vamos para qual é o foco então da lição. A lição pediu para nós olharmos esse texto e vermos então aqui, Jesus disse que a situação do tempo do fim seria semelhante aos dias de Noé. Quais as condições morais levaram ao dilúvio?
E nós podemos ver que a lição apresenta que a maldade se multiplicava, a imaginação e os desígnios, os pensamentos dos homens eram pensamentos maus. Existia também casamentos mistos em que os descendentes de Sete se casaram com os descendentes de Caim, fazendo com que isso corrompesse a nação e ficasse muito voltado para sentimentos, para vontades carnais. Jesus disse que o espírito dele não agiria para sempre no homem, pois esse era carnal. E nós vemos então um declínio moral por causa disso, por causa desses casamentos mistos, uma rejeição das oportunidades que Deus deu naquele período de graça, uma indiferença e uma incredulidade. Essa seria a resposta para a pergunta número 3, certo? Então agora nós vamos para a parte de terça-feira, para avançarmos aqui por causa do tempo. Fala sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, a história de Sodoma e Gomorra, e nós precisamos entender então o local em que existia essa cidade e entendermos a condição moral dessa cidade, porque esse é o foco da lição da parte de terça-feira, porque lembre-se, aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, que são maus, são apresentados em Apocalipse e mostram para nós como será o fim deles, como será o julgamento deles, como Deus os portará com eles e como será o sentimento deles. E nós vemos também isso para aquelas pessoas que viveram na época do dilúvio. E agora veremos como também foi a reação daqueles que viveram em Sodoma e Gomorra, qual era a condição moral. E aqui, a nível apenas de curiosidade, nós temos a localização geográfica que diz que as cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra, mencionadas no Antigo Testamento, elas estavam localizadas na planície da Palestina, próximo ao Mar Morto, em uma região conhecida como Pentápole, que incluía outras cidades como Adama, Sebuim e Bala. Pesquisas arqueológicas recentes indicam que Sodoma pode ter sido a cidade de Tel El Ramam, na Jordânia, localizado no vale do Rio Jordão, a leste de Betel e Ai, conforme descrito na Bíblia. Então, existem várias hipóteses de qual seria o local exato para Sodoma, mas uma que é mais conhecida e aceita pelos teólogos e arqueólogos seria essa aqui na Jordânia, chamada cidade Tal El Haman. E eu trouxe aqui para vocês verem uma pequena representação em foto desses arqueólogos quando descobrem a localização de Sodoma e Gomorra usando pistas da Bíblia. Isso é o que diz eles. Vocês podem depois ver aqui nesse link essa reportagem. Também aqui vocês podem ver uma reportagem onde mostra um arqueólogo encontrando o que ele diz ser aqui alguns dos pontos, alguns dos artefatos de Sodoma e Gomorra, e seria aqui nesse local, Tal El Haman, ou nesse outro mapa você pode ver que ficaria o Mar Morto, e alguns dizem que o Mar Morto entupiu ou inundou a cidade, mas ficariam mais ou menos aqui entre o Mar Morto e a Jordânia, a localização de Sodoma e Gomorra, não temos a certeza, mas para que você tenha uma visão aí de como seria, onde seria mais ou menos o local, a localidade geográfica da cidade de Sodoma e Gomorra. Agora, qual é a história de Sodoma e Gomorra? O texto de 2 Pedro 2, do verso 6 ao 10, que é indicado pela lição para lermos, diz assim: E, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então, Sodoma e Gomorra é um exemplo, foi relatado na Bíblia, para quê? Para que aqueles que querem viver de forma ímpia tenham o exemplo do que acontece com aqueles que vivem de maneira ímpia, longe dos caminhos de Deus, que desprezam as palavras do Senhor. E o verso 7 diz: E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então diz aqui que eles eram libertinos, eram insubordinados, porque este justo Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Podemos lembrar aqui de Ezequiel capítulo 9, onde diz que Deus irá selar o povo de Deus, aqueles que gemem, ou seja, aqueles que, ao verem a circunstância devastadora do mundo, de violência, de incredulidade, de indiferença, de ociosidade, pessoas que não se atentam para coisas espirituais, as pessoas gemem, ficam angustiadas e preocupadas. É o mesmo que aconteceu com Ló. Diante dessa circunstância, ele habitava entre essa cidade e atormentava a sua alma, os seus sentimentos, o proceder daquele povo. E o verso 9 diz: É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. A lição aqui introduz a questão do juízo, especialmente aqueles que, segundo
a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos e arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Então, qual seria a condição moral das pessoas naqueles dias? Ora, veja aqui. Aqui diz que eles eram injustos, seguiam a carne, andavam em imundas paixões e menosprezavam qualquer governo. Eram atrevidos, eram arrogantes, não temiam difamar autoridades superiores. Estas são as características das pessoas de Sodoma e Gomorra, e nós podemos ver elas sendo exemplificadas mais em Judas, capítulo 1, onde nós vemos o versículo 5 ao 8, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Presta atenção, essas pessoas não creram foram destruídas porque, por mais que Deus atuasse na vida delas, eles demonstraram que eram subordinados, empedernidos, irrecuperáveis. E verso 6, e há anjos que não guardaram o seu estado original, referindo-se a Satanás ou Lúcifer e a terça parte dos anjos que foram expulsas do céu. Mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para juízo do grande dia. Até mesmo esses anjos serão julgados. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles segundo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Nós vemos agora aqui que a lição apresenta, o texto bíblico apresenta, que Sodoma e Gomorra é exemplo para aqueles que vivem de forma ímpia e serão julgados. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Há um outro texto de Ezequiel, que também foi citado pela lição, no capítulo 16, verso 46 ao 50, e tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com as suas filhas, e a tua irmã, a menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Então ele faz alusão aqui às cidades que existiam ao redor, que eram como se fossem irmãs, que eram cidades que tinham práticas semelhantes. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, no caminho das pessoas que moram nessa cidade, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e as suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de pão, e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. E aqui o texto apresenta então para nós quais as condições morais levaram à destruição destas cidades. E nós vemos que foi a fartura de pão, a soberba, o excesso de ociosidade, a falta de ajudar os pobres, é apresentado aqui, pobre e necessitado nunca foram amparados, a arrogância, a abominação que era praticada ali, a homossexualidade, práticas sexuais imorais. Nós vemos isso aqui em 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, que diz que não irão habitar na cidade de Deus aqueles que são roubadores, maldizentes, sodomitas, nem sodomitas ou efeminados. Ou como diz Gênesis 19, verso 4 e 5, que as pessoas daquela cidade, elas queriam até mesmo praticar relações sexuais ilícitas com os anjos que estavam ali. Ou seja, existia uma prática homossexual, uma prática de sexualidade abominável diante dos olhos de Deus. E aqui nós vemos isso nesses textos aqui. A maldade também apresentado ali, em Gênesis 13:3, diz que, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Lamentações 4:6 diz, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida no momento, sem o emprego de mãos nenhuma. Então nós vemos a maldade aí. Agora, o que o Espírito de Profecia diz sobre Sodoma e Gomorra? Eu fiz questão de trazer aqui alguns textos do livro Patriarcas e Profetas, para que vocês vejam aqui na página 105 o que a profetisa diz sobre o assunto. O texto diz assim, a profusão que reinava por toda parte deu origem ao luxo e ao orgulho. Vejam só, a ociosidade e a riqueza tornam endurecido o coração que nunca foi oprimido pela necessidade ou sobrecarregado de tristeza. O amor ao prazer era favorecido pela riqueza e lazer, e o povo entregou-se à satisfação sensual.
Perceba que incrível. Ainda no segundo parágrafo diz: nada mais desejável entre os homens do que riqueza e lazer. E contudo essas coisas dão origem aos pecados que acarretaram destruição às cidades da planície. Sua vida inútil, ociosa, tornou-os presa das tentações de Satanás e desfiguraram a imagem de Deus, tornando-se satânicos em vez de divinos. A ociosidade é a maior maldição que pode recair ao homem, pois que o vício e o crime seguem em seu cortejo. Enfraquece o espírito, perverte o entendimento e avilta a alma. Perceba que esse texto deixa claro para nós que a vida inútil, a ociosidade, a procura desenfreada por riqueza, por lazer, por conforto, por luxo, faz com que as pessoas sejam desfiguradas e que sejam presas fáceis nas mãos de Satanás e que elas sejam desfiguradas da imagem e semelhança de Deus. Eu sempre digo aqui no canal que restaurar a imagem de Deus no ser humano é o principal objetivo da educação, o grande objetivo da vida, o grande objetivo da redenção também. E a ociosidade é uma maldição. E isso é apresentado aqui nesse texto. Em Sodoma havia regozijo e orgia, banquetes, bebedice, noitadas, festas. As mais vis e brutais paixões não eram refreadas, as pessoas faziam o que queriam. E o povo desafiava abertamente a Deus e a sua lei e deleitava-se em ações de violência. Posto que tivessem diante de si o exemplo do mundo antediluviano e soubessem como a ira de Deus se manifestara em sua destruição, seguiam contudo o mesmo caminho de impiedade. Então esses textos servem como resposta para você para a pergunta número 4, tá bom? Então nós vamos agora para a parte aqui de quarta-feira e vamos ver na parte de quarta-feira o título O Juiz de Toda a Terra. Da onde essa palavra, juiz de toda a terra, foi extraída? Foi de um texto que foi apresentado aqui na lição. E nós veremos então esse texto sendo apresentado. E Deus revela os seus planos a Abraão. Nós vemos que Gênesis 18, versos 17 a 32, vai relatar o momento em que Deus, acompanhado de 2 anjos, nós cremos que seria Jesus na sua forma pré-encarnada, ele vem e se apresenta para Abraão. E ele vem com 2 anjos. Ele fica conversando com Abraão, enquanto esses 2 anjos se dirigem a Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. E Jesus, em sua forma pré-encarnada, ele diz para Abraão o que ele intentava fazer. Deus revela seus planos a Abraão. E aqui diz no verso 17 e 18, do capítulo 18, diz o Senhor: ocultaria a Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Eu não posso deixar de falar para Abraão, não é verdade? Todas as nações da terra serão benditas por meio dele e eu preciso relatar o que eu estou para fazer. E aí nós vemos que Deus ele permaneceu com Abraão enquanto os 2 anjos foram à cidade ímpia para chamar os que atenderiam à advertência. É impossível não pensar nos anjos simbólicos de Apocalipse, que realizam a mesma tarefa nos últimos dias, chamando o povo de Deus que vive em Babilônia para sair dela. Então nós temos em Apocalipse as 3 mensagens angélicas, que nos lembram dos anjos que vão até a cidade de Sodoma e Gomorra para os advertir, para os alertar, para tirar dali aqueles que iriam ser salvos. Ou seja, Abraão intercedeu por aqueles que estariam ali. Senhor, se tivesse 50 justos na cidade, o Senhor por acaso ainda continuaria com esse propósito de destruí-la? Não, se tiver 50, eu não destruirei. Senhor, mas se tiver 40, o Senhor ainda destruiria a cidade ou seria misericordioso com ela? E assim, Abraão vai intercedendo pela cidade. E Deus disse: se tiver 10 justos na cidade, eu não destruirei, por amor a esses 10 justos. Mas não tinha nem 10 justos e ele vai à cidade para chamar Ló e sua família. Você precisa ler o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia diz que Ló estava vivendo naquela cidade. A sua família já tinha refletido a cultura daquela época. Eles tinham extraído muito da cultura daquela época. E isso fazia com que eles se tornassem cada vez pecadores e carnais como as pessoas de Sodoma. E o Espírito de Profecia diz que Ló tentou chamar as suas filhas, aquelas que já eram casadas, os seus genros, e esses não quiseram sair. Então, ele consegue apenas sair, ele, a esposa e 2 filhas, mas a esposa olha para trás e vira uma estátua. E você sabe da história, Ló sai da cidade e as 2 filhas, então, o embebedam o pai e praticam ali um incesto e tem com o seu pai Amon e Moabe, que são as crianças que vão dar origem a esses povos. As 3 mensagens angélicas que nós vemos na Bíblia,
ela é uma representação de que os anjos de Deus, a pregação do evangelho precisa ser dada a todo mundo. E o que diz as 3 mensagens angélicas? Muitas vezes nós temos dificuldade em decorar o que dizem as 3 mensagens angélicas, mas de forma resumida é simples. A primeira é adore a Deus. Você precisa adorar a Deus. A palavra de Deus chama você a adorar, a se prostrar, a reverenciar somente a Ele e obedecê-lo. A segunda mensagem é não adore a besta. A besta é um sistema corrupto que foi introduzido pelo dragão e você não pode seguir os seus princípios, suas ideologias, sua agenda. A terceira mensagem angélica é ai daquele que adorar a besta, porque vai sofrer as consequências terríveis. Tá certo? Então Deus revela os seus planos para a raça humana, assim como revelou para Abraão. Amós 3, verso 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós vemos aqui vários textos que apresentam isso. Gênesis 18, 25, que fala que ele é o juiz de toda a terra. Em Salmo 58, verso 11, diz: então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo, há um Deus com efeito que julga a terra. Em Salmo 96, 13, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Então nós vemos em todos esses textos que Deus julga a terra. E eu fiz questão de colocar aqui em Malaquias 3, o verso 14 ao 18, para que você entenda que muitas pessoas olham e dizem assim: vós dizeis, inúteis é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos. O que o autor está dizendo aqui, o que aproveita se nós formos fiéis a Deus, sendo que os soberbos, os arrogantes, os iníquos, eles vivem uma vida feliz? O que nos aproveitou ser fiel ao Senhor? Vocês dizem, o texto está dizendo. Mas eles tentam, eles fazem o que querem, né? Tentam o Senhor e ainda escapam. O verso 16, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles para que os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Há um memorial, um livro onde é anotado os relatos, né, do que nós fazemos e não fazemos. Eles serão para mim em particular tesouro naquele dia que eu prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-lo-eis como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, ou entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Perceba então que esse texto vai falar para nós então da condição e que Deus revela o seu amor para com as pessoas. Agora, indo para a parte de quinta-feira, vai continuar esse assunto, e na parte de quinta-feira fala sobre o juízo pré-advento, ou também chamado de juízo investigativo, que é uma doutrina exclusiva dos Adventistas do Sétimo Dia, que parte de Daniel 8,14 até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, olhem só, nós precisamos extrair alguns pontos aqui. A lição falou de Daniel capítulo 7, né, na parte de quinta-feira, o juízo pré-advento, e o que diz em Daniel capítulo 7 é muito importante, porque diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se sentou. Sua veste era branca como a nuvem, ou como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriu-se os livros. Aí ficam algumas perguntas. Trono onde? Quem é o ancião de dias? Que tribunal é este? Que livros são estes? Para que Deus precise de livro de registro? Então perceba, o relato aqui fala de tronos. Esses tronos são colocados no lugar santíssimo. Se você ler o livro Primeiros Escritos, como já relatamos aqui em vídeos da semana passada e semanas anteriores, os tronos foram postos, estavam no lugar santo e foram colocados no lugar santíssimo. E o ancião de dias, que é Deus o Pai, ele se assentou. Aqui no livro Grande Conflito diz que assim foi apresentada a visão do profeta ao grande e solene dia em que o caráter e a vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra, e cada homem seria recompensado segundo as suas obras. O ancião de dias é Deus o Pai. Diz o salmista: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E ele fonte de todo ser, de toda lei, que deve presidir o juízo. E santos anjos como ministros e testemunhas, em número de milhares e milhares e milhões de milhões, assistem a esse grande tribunal. Então o tribunal e o lugar santo, o lugar santíssimo, não são lugares imensos como nós já vimos aqui em outras lições, não é mesmo? E o ancião de dias é Deus o Pai. Esse tribunal é o tribunal que vai julgar todos os seres da terra que já existiram. É o juízo investigativo. Começa em 1844. Que livros são estes? É o livro da vida, que vai ser estudado, o livro memorial, o livro das iniquidades,
né? O livro da vida tem esses textos que mostram aqui que aquele que colabora com o reino de Deus, entrega a sua vida a Jesus, o seu nome vai para o livro da vida, como vocês podem ler nesses textos, eu não vou ler por causa do tempo. O livro memorial, que é apresentado quando você pratica algo de bom, o relato do que você fez é colocado nos livros, como diz em Malaquias 3,16, que acabamos de ler agora há pouco, e em Neemias 13,14, quando Neemias, ao participar ali da reconstrução de Jerusalém e todos os feitos bondosos que ele fez para restaurar o governo, restaurar a espiritualidade do povo, todos esses benefícios estão registrados e ele pede que eles não sejam apagados do seu livro, o livro memorial. Existe também o livro das iniquidades, que é apresentado em Isaías 65, que diz que está escrito diante de Deus todas as nossas iniquidades, diante do Senhor, todo o mal que as pessoas fazem. Então, tudo que você faz de mal é anotado em um livro chamado Livro das Iniquidades. Então, esses 3 livros e outro livro, que é a Bíblia, será aberto e as pessoas serão julgadas com base nesses livros, no que existem neles. Para que Deus precisa de livro de registro no céu? Ao abrir-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos que creram em Jesus. Começando pelo primeiro, viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do livro. E diz o profeta Ezequiel: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Então, o grande conflito, Parna 277, eu extraí deste livro aqui, né? O grande conflito desse antigo. Você pode ler nessa edição depois. O que o texto está dizendo é muito claro, meus amigos. O que o texto está dizendo é que Deus pode perdoar você e Ele continua analisando os seus atos de vida, os meus atos de vida, nosso testemunho, para ver se realmente abandonamos aquele pecado. Se no final de nossa vida Ele constatar no juízo investigativo que não houve arrependimento para aqueles pecados que nós pedimos perdão, porque as nossas atitudes demonstram que nós não mudamos de vida, não abandonamos aquele hábito, então Ele vai tirar do nome o seu nome do livro da vida, vai colocar no livro das iniquidades e vai dizer: condenado, esse eu irei para destruí-lo. Agora, se o contrário acontece, se a pessoa realmente abandonou aqueles pecados, ele vai confirmar o nome do livro da vida e vai riscar os seus pecados do livro das iniquidades. E assim ele vai voltar à terra para te dar galardão. É isso que diz o livro do Grande Conflito, é isso que diz os textos bíblicos aqui, do porquê Deus precisa de livro de registro. Não é porque Deus ele não se lembra das coisas, Deus não precisa disso, mas para que eu e você saibamos quais são os planos dele e que saibamos por que essa pessoa foi para o céu e por que aquela outra não foi, nós precisamos dos livros de registro. Então, por que o santuário tem que ser purificado? Muitas pessoas não entendem isso. É porque o registro de pecados que existe nesses livros contamina o santuário celestial. E por isso o santuário celestial precisa ser purificado. Mas os textos não param por aí, temos ainda o texto de Daniel 7, verso 13 e 14. Eu estava olhando nas visões da noite, quem? Daniel. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Muitas pessoas leem esse texto e acham que isso aqui se refere à volta de Jesus, mas não. Porque fala que o filho do homem veio de um local e foi até o ancião de dias. Ele não vem à terra para buscar a humanidade. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quem é o Filho do Homem? É Jesus. Isso nós aprendemos nos livros dos Evangelhos. Jesus ele se chamava a si mesmo de Filho do Homem. Para onde? Ele vem de onde? O livro Grande Conflito, na página 275, diz que a vinda de Cristo, aqui descrita, não é a segunda vinda à Terra. E a Ellen White deixa isso claro. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra de mediador. Ele recebe o reino, mas ele só passa a tomar posse desse reino após o juízo, depois que ele faz o processo todo de investigação. Ele recebe e estabelece aqui na terra, quando veio em carne aqui, Jesus, o reino da graça. Mas quando ele sobe ao céu, em Apocalipse 4 ou 5, ele recebe então o reino da glória, que ele vai tomar realmente posse após a mediação. E esta vinda, e não o seu segundo advento à terra, que foi predito na profecia como devemos
ocorrer ao terminar os 2.300 dias, em 1854, assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo investigativo e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Então nós temos aqui o livro Grande Conflito, explicando completamente aonde Jesus vem. Ele sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo, como nós explicamos na lição anterior. Tá? E ali começa o juízo. Qual reino? O reino é o reino da glória, que é apresentado em Mateus 25:31, onde diz que ele então virá para se sentar no trono da glória e estabelecer o seu reino da glória. Na volta de Jesus, então, ele recebe o reino da glória. Daniel 7:22 ainda diz assim: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio um tempo em que os santos possuíram o reino. Então, o ancião de dias, que é Deus o Pai, como ele faz justiça aos santos? Ele julga. Ele vai julgar completamente e plenamente os atos dos justos e os dos ímpios. E agora ele vai punir os ímpios com a sua ira e vai destruir esse planeta e vai restaurar esse planeta. E então dará todos os reinos da terra para que os justos, os fiéis servos de Deus, aqueles que são príncipes e princesas do reino de Deus, possam morar e habitar para sempre com o Senhor e reinar sobre todo o mundo, não é mesmo? Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim, tirar o domínio de Satanás e dos ímpios. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, e seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então o juízo é em favor do povo de Deus e não contrário. Por isso, aqueles que estão em Cristo Jesus não precisam temer a condenação, porque estão a fazer a vontade do Senhor. Se você não faz a vontade de Deus, aí sim você pode temer a vinda de Jesus e o juízo, mas o juízo é em favor dos santos. Então vamos para a aplicação final, aplicação prática do que nós aprendemos essa semana, e eu quero terminar com essa referência do livro Grande Conflito, página 279, que diz: o oculto egoísmo humano permanece manifesto nos livros do céu. Existe o relato de deveres não cumpridos para com os semelhantes, do esquecimento dos preceitos do Salvador. Ali verão quantas vezes foram cedidas a Satanás o tempo, o pensamento, a força, os quais pertenciam a Cristo. Triste é o relato que os anjos levam para o céu. Seres inteligentes, seguidores professos de Cristo, estão absortos na aquisição de posses mundanas ou do gozo de prazeres terrenos. Dinheiro, tempo e força são sacrificados na ostentação e com descendências próprias. Poucos, porém, são os momentos dedicados à prece, ao exame das Escrituras, à humilhação da alma e à confissão do pecado. E diante desse texto, meus queridos amigos, eu posso fazer algumas perguntas aqui para nós refletirmos. Como está o seu coração? Seu coração está cheio da vontade de servir ao Senhor e de ter prazer nas coisas de Deus? Você nutre algum tipo de egoísmo que pode fazer você ficar longe do reino dos céus? Você tem fartura de pão a tal ponto que isso tem levado você à ociosidade e você não tem se dedicado aos trabalhos espirituais? A leitura do Espírito de Profecia? Você gasta tempo demais com a ociosidade, com a sua fartura, e isso tem levado você a uma vida onde você não prega o Evangelho, não se envolve nas práticas dos trabalhos missionários da igreja, não dá estudos bíblicos, não participa de um pequeno grupo, não visita pessoas doentes, não prega o Evangelho para aquele seu vizinho? Você nutre alguma indiferença por alguma questão espiritual, a tal ponto que quando alguém fala de atitudes que você nutre em seu coração, você diz: não, isso aí não é para mim, você fica irado pensando: puxa vida, essa mensagem é muito dura, muito triste, eu não consigo mudar isso, então isso não é para mim, esse pregador está sendo muito radical. Será que nós nutrimos alguma diferença por questões espirituais na nossa vida? Há deveres não cumpridos para com o seu semelhante que você deveria cumprir? Você tem por acaso esquecido algum dos preceitos divinos de Deus e não tem colocado em prática mesmo sabendo? Essa informação não tem gerado transformação e regeneração na sua mente e nos seus hábitos? Você tem cedido por acaso a Satanás o seu tempo, os seus pensamentos, as suas forças e deixado Satanás dominar o seu jeito de viver? Você está absorto, ou seja, dedicado extremamente na aquisição de posses mundanas, e isso tem tirado o seu interesse e seu desejo de estudar, de praticar, de frequentar a igreja, ou os momentos espirituais, ou deixar de fazer o culto com a família? Está à procura de prazeres terrenos de tal forma que isso tem tirado de você o foco que é o céu?
Está sacrificando dinheiro, tempo, força nas vontades próprias em vez de dedicar tempo, dinheiro e recurso na vontade de Deus, na pregação do Evangelho? Tem passado pouco tempo dedicado à prece, exame das Escrituras? Tem humilhado a sua alma e confessado os seus pecados a Deus? E aqui nós terminamos a nossa lição dizendo que você analise o seu interior, as suas práticas do dia a dia e perceba se essa não é a sua condição também espiritual. Por acaso, quando Jesus voltar, essa será a sua condição? Ele por acaso deixará você fora dos céus por causa do relato que existe nos livros dos céus, que são os relatos que ele tem contra você? Que Deus abençoe você e você se examine, que você busque iluminação sagrada nas Escrituras Sagradas e essa verdade possa libertar você, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o seu desejo, esse também é o meu desejo e é o que eu quero para a minha vida, para a sua vida e para todos aqueles que são aqui, aqueles que acompanham o canal Teologia Adventista. Que Deus te abençoe e nós então seguimos na caminhada e nos encontramos na lição da semana que vem. Eu vejo você lá.